A paz do Senhor, povo de Deus abençoado, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero falar com você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, está bem aqui no rodapé. Se você não tem ainda o link do canal, vou te passar o link do canal, Marivan de Jesus Silva. Vai lá, inscreva-se, comenta, compartilhe e abençoa a outra família que precisa de receber a palavra de Deus nos corações. E hoje vamos falar um pouco da humanidade, como é que Deus criou a humanidade, como é que veio a existir a humanidade. Escuta, a Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E Deus olhou aquelas coisas, aquelas maravilhas, e pensou em sua consciência, em sua sabedoria, que ao homem não é lícito nem pensar como é que Deus criou tudo isto. Mas uma coisa muitas pessoas falam que o mundo surgiu por acaso, ou o mundo surgiu do nada. Outras pessoas falam que o mundo surgiu de uma explosão nuclear, mas a Bíblia ela é bem clara, que Deus quem criou tudo que existe, amado e queridos irmãos, amados ouvintes da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo que existe na terra, tudo que existe no mundo, tudo que existe nesse planeta foi criado por Deus. Sem Ele, nada disso existiria. Mas uma coisa interessante, que quando Deus vai criar os céus e a terra, Ele usa uma palavra muito significante, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O apóstolo João falando, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E já no livro de Gênesis, nós encontramos Deus mostrando para a humanidade que no princípio não existia nada a não ser Deus, a não ser unicamente Deus. No princípio Deus criou, no princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. E a terra, queridos amados irmãos, era sem forma e vazia, e o Espírito do Papai dos céus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja terra, e do nada, de repente, apareceu a terra. E Deus disse: haja separação entre águas, e assim houve. E Deus disse: agora eu quero que apareça a porção seca. E assim Deus foi fazendo. Deus ia falando e as coisas iriam aparecendo. Deus ia falando e as coisas iriam surgindo. Deus ia falando e as coisas iriam de repente surgindo com a palavra de Deus. Por quê, querido? A palavra de Deus, ela tem poder para motivar. A palavra de Deus, ela tem poder para colocar o homem de pé. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela conforta. A palavra de Deus, ela constrói. A palavra de Deus ajuda a pessoa a caminhar. A palavra de Deus é que nos molda a cada dia mais e mais. Somente através da palavra de Deus, todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, porque sem essa palavra, querido, nós não somos nada. Sem esta palavra, nós não passamos de uma folha seca que o vento leva para onde quer que vai. Mas com a palavra de Deus, que é a palavra que nos conforta, que é uma palavra que nos molda e nos muda a cada dia mais e mais, é uma palavra que arranca os pecados, é uma palavra que purifica a alma, é uma palavra que purifica a nossa mente, é uma palavra que nos coloca de pé e nos ajuda a caminhar. Isto aí é a palavra de Deus.
Quando Deus criou tudo isto, Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom e ficou satisfeito. Agora o que é que Deus faz? Olha que coisa linda e maravilhosa. Deus pega e fala: agora vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. É um pouco interessante falar isso, porque muitos estudiosos dizem que o homem apareceu do nada, dizem que o homem apareceu de uma explosão, dizem que o homem veio evoluindo. A teoria de Charles Darwin fala que o homem surgiu do macaco. Fala que o homem veio do macaco, simplesmente. O homem veio evoluindo, foi evoluindo até tomar a forma de humano. Mas na Bíblia Sagrada é um exemplo ao contrário. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Deus juntou toda aquela poeira e começou a colocar água no barro, e começou a amassar o barro, e começou a purificar o barro, e começou a moldar o barro. E cada vez que Deus ia amassando o barro ele iria ganhando liga, o barro ia ganhando qualidade. E Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. É um pouco esquisito o que eu vou falar aqui, mas escuta, se nenhuma prova que você for fazer, o professor vai te dar uma prova e vai te perguntar de onde é que veio o homem, de onde é que surgiu o homem. Se você dá uma resposta contrária, ele vai te dar um 0. Mas se você falar que o homem veio do macaco, você é bem sucedido. Mas não interessa, querido, ou se ele gosta ou se não gosta. A palavra de Deus, ela é reta, ela corta afiada, ela não desvia nem para lá e nem para cá, ela corta reto. O homem veio da imagem e semelhança de Deus. Melhor, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Mais interessante que eu vou falar aqui mais uma vez: quando o reino infernal viu Deus fazendo o homem, quando ele viu o homem sendo construído, ele olhou para o homem e disse, pensou consigo: é de barro, é fácil de quebrar, porque é frágil, mas não sabendo ele que quando Deus fez o homem, Deus deu ao homem 4 essências. A primeira foi o barro, segunda foi o espírito, terceira foi a alma, e a quarta foi a graça de Deus na vida do homem. O homem recebe 4 essências: corpo, alma, espírito e a graça de Deus em sua vida. Porque Deus falava com o homem, querido, face a face. Deus conversava com o homem todos os dias, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Deus vinha passear pela manhã e falava com o homem, dialogava com o homem. Porque uma coisa que Deus gosta é de conversar. Uma coisa que Deus gosta é dialogar com o ser humano. Mas infelizmente nós, com as nossas falhas, nós com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos delírios, esquecemos de Deus e não temos tempo para Deus. Nós não tiramos nem 1 minuto ou nem 10 minutos para falar com Deus, mas Ele está de pé esperando nós clamarmos a Ele. O profeta Isaías, ele falou: eis-me aqui, Senhor. O Senhor perguntou: a quem eu enviarei? E quem é que há de ir por nós? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O profeta Isaías, ele se colocou de prontidão para fazer o ID do Senhor. E você? E eu? E nós? Como é que nós estamos? Estamos prontos para fazer o ID do Senhor? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes que Deus nos fez, mano? A sua imagem e a sua semelhança.
para que hoje eu e você, nós demos glória a Deus, nós exaltamos o nome dele. Depois que Deus fez o homem, interessante que o primeiro homem que Deus fez foi morto. O primeiro homem que Deus fez foi morto, um homem pé morto, para quando ele caísse, Deus se estivesse de pé para levantar ele. Mas o inimigo, quando o inimigo olhou para o homem, disse: é frágil, é fraco, é barro, é um barro insignificante que não vale nada. Mas o barro recebeu uma coisa muito especial da parte de Deus, e isso que você tem, é isso que eu tenho. Por isso que nós temos que confiar em Deus e colocar a nossa fé em ação, não olhar nem para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás nem para baixo, e sim seguir avante, porque o que nós temos foi Deus que deu. Se nós chegamos até aqui, querido, porque foi Deus que nos ajudou. Se não fosse Deus, nós não teríamos chegado aqui. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que nós estamos aqui, para exaltar e glorificar o nome dele. Você é barro, você é argila, você é pó. Eu sou barro, sou argila, sou pó. Nós precisamos de a cada dia nos aperfeiçoar, nos chegar diante de Deus e confiar nele, porque sabemos que o nosso alvo não é aqui, o nosso limite não é aqui, o nosso alvo é o céu, o nosso limite é ganhar essa alma para o reino de Deus. Porque enquanto nós ficamos parados, sentados em um banco, sem ir fazer o ir do Senhor, que está no livro de São Marcos, do capítulo 16, o verso 17, 18, 19, diz assim, se não me engano: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Você crê? Eu creio. Então vamos fazer o ide, porque fomos feitos do pó, e para o pó um dia vamos retornar. E o que nos resta é nós prestarmos conta diante de Deus. O que eu fiz? O que você fez para agradar a Deus? E que Deus te abençoe. Um forte abraço, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham te iluminar a cada dia mais e mais, e que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado, nem só agora, nem só amanhã, mas para todo sempre. Vai curtindo, vai se inscrevendo e vai compartilhando, e que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Amém.